Coração de Jesus, no qual estão os tesouros da sabedoria e da ciência. Esta invocação, presente na ladainha do Sagrado Coração de Jesus, traz para nós uma rememoração, uma reminiscência daquilo que São Paulo fala na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 2 ao 3. São Paulo diz assim: para que sejam confortados os seus corações, unidos no amor, e para que cheguem à riqueza e à plenitude do entendimento e à compreensão do mistério de Deus, no qual se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Dizer que Jesus é o tesouro onde estão escondidos, onde estão retidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, da ciência de Deus, não é simplesmente reconhecer a onisciência divina, ou seja, que Deus tudo sabe, mas é reconhecer que a verdadeira visão vem de Deus. O devoto do coração de Jesus deve se esforçar ao sempre que rezar essa ladainha, sempre que contemplar a imagem, sempre que tiver esses momentos de intimidade. O devoto do coração de Jesus deve fazer assim como o Padre Zezinho canta na sua canção: sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Reconhecer que Cristo é aquele no qual está toda a sabedoria e a ciência de Deus é reconhecer que a visão de Cristo a respeito de todas as coisas é a visão verdadeira. É um modo do devoto do coração de Jesus, do verdadeiro cristão, se purificar de todos os seus preconceitos, das suas preconcepções, de todos aqueles pensamentos que não são de acordo com o pensamento de Deus. Ser devoto do Sacratíssimo Coração do Filho de Deus e reconhecer nele como fonte de sabedoria e de ciência é colocar em xeque todas as nossas ideias, todos os nossos pensamentos, todas as nossas compreensões, colocá-las diante de Deus e ver até que ponto elas condizem com a mensagem do Evangelho, até que ponto aquele meu modo de ver as coisas, de julgar as pessoas, modo de entender o mundo, modo de tratar os outros, modo de me comportar dentro da minha casa, na minha família, no meu ambiente profissional, aquilo que eu ensino, que eu prego aos outros, seja no momento de formal, seja também numa informalidade, uma simples conversa com os amigos, até que ponto todas estas coisas estão em conformidade com a ciência de Cristo, com a sabedoria de Cristo. A sabedoria de Cristo que é a sabedoria da cruz, é uma sabedoria que é diferente e é distante da sabedoria deste mundo. A sabedoria de Cristo não é a força, o poder e o dinheiro quem determinam as coisas, mas sim a verdade. A verdade, o amor ao próximo, o amor à vida. Reconhecer em Cristo a sabedoria eterna de Deus e a verdadeira ciência é ser disposto, se colocar na disposição de uma humildade sem limites, de reconhecer que Cristo é o verdadeiro parâmetro, também para o meu modo de ser, para o meu modo de pensar. Reconheçamos, pois, nele aquele que é o autor de toda a nossa existência, aquele que é o autor de todo o mundo e, portanto, é aquele que dá a verdadeira interpretação a respeito da palavra, a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito de todas as situações que podem surgir no meu dia a dia. Vejamos com os olhos de Cristo, julguemos com o coração de Cristo, acolhamos, rejeitemos, busquemos todas as coisas que surgem no nosso cotidiano a partir de Cristo. Façamos-nos sempre a pergunta, antes de qualquer situação: o que Jesus faria, pensaria e falaria se estivesse em meu lugar? Assim, nós colocaremos em prática esse reconhecimento de que Cristo é a sabedoria e a ciência de Deus, conformando a nossa sabedoria, o nosso entendimento, a nossa ciência, a sabedoria, ao entendimento e a ciência de Deus. Cristo é o homem perfeito, é aquele que revela o ser humano ao próprio ser humano. Ele é um caminho seguro, um caminho certo, um caminho no qual nós podemos confiar. Por isso, com muita humildade, nos coloquemos diante de Deus, inclusive para passar por um processo de, como diz São Paulo, de metanoia, ou seja, de mudança de pensamento. Mudemos o nosso pensamento, não de acordo com as vãs filosofias, não de acordo com a moda que está instaurada no momento, mas mudemos o nosso pensamento, mudemos a nossa conduta, mudemos a nossa direção,
a partir daquilo que Cristo nos inspira e nos ensina. Um exercício interessante que nós devemos colocar em prática é o de todas as vezes que contemplarmos uma estampa, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, nós possamos colocar também em oração diante de Deus o nosso próprio coração e enxergar quão distante está o nosso coração de Deus, em que o nosso coração é diferente do coração de Cristo, sempre com o bom propósito de mudar, de se superar com a graça de Deus para termos um coração mais próximo e mais parecido com o coração de Deus. Nas nossas casas, o coração de Jesus é sempre estampado logo que entramos. Aquele quadro é meramente decorativo ou ele, de fato, representa para nós um convite permanente e constante de mudança de vida, de mudança de mentalidade, para acolhermos essa sabedoria de Deus? O coração de Jesus, que tantas vezes pronunciamos na nossa boca, nas nossas orações, que tantas vezes nos afirmamos ser devotos, ele realmente interpela o nosso coração a essa mudança? Ele realmente é modelo do meu coração? Eu tenho em mim o desejo de ter o meu coração semelhante ao coração de Cristo, manso e humilde, como tantas vezes repetimos? Por isso, convido a cada um de vocês a refletir juntos, em comunidade, mas também na intimidade, diante de Deus, em que o meu coração, o teu coração, em que os nossos corações estão tão distantes de Deus e o que nós podemos fazer para melhorar, para aproximar, para identificar e conformar o nosso interior, a nossa intimidade, ao interior e à intimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos viver de hoje em diante da vossa vida. Queremos que floresçam entre nós as virtudes que prometestes. Queremos afastar de nós o espírito mundano que vós reprovastes. Este trecho do ato de consagração das famílias ao Sagrado Coração de Jesus representa bem esta realidade que nós estamos refletindo e estamos meditando. A família, ao renovar, ao se consagrar ao coração de Jesus e a renovar essa consagração, se coloca diante de Cristo e suplica, afirmando que a partir de hoje queremos viver a vossa vida. Queremos nos configurar a Ti, ó coração divino. Queremos parecer contigo. Queremos ser todos teus. E continua, queremos que floresçam entre nós as virtudes que prometestes. Então, diante da teoria, em seguida já vem a prática. Diante da declaração de amor, de devoção, vem em seguida o modo como essa devoção vai realmente ser apresentada e vivida na vida de cada um dos familiares. Que todas as virtudes que o Senhor prometeu floresçam dentro dessa família. Então, a devoção implica numa melhora de vida, implica numa mudança. Que todas essas virtudes, seja da mansidão, da paciência, da humildade, da pureza, da obediência, do temor a Deus, todas as virtudes cristãs devem florescer na vida daqueles que se entregam e se consagram inteiramente ao Sagrado Coração de Jesus. Termina esse trecho dizendo: queremos afastar de nós o espírito mundano que vós reprovastes. Aqui há uma rejeição clara do coração que, assim como ama as mesmas coisas que Cristo ama, também rejeita as mesmas coisas que ele rejeita. Aqui, durante o momento da consagração, aquela família pede ao Senhor que afaste dela todas as coisas do mundo, ou seja, mundanas, que ele reprovou. Quando se fala de mundo, não é apenas do mundo material, mundo físico, o cosmos é a criação de Deus. E ele viu que era bom. Aqui fala do pensamento do mundo, no modo de entender as coisas, de julgar as coisas, que não é segundo o modo de Cristo, que não é segundo o coração de Cristo, mas é segundo o egoísmo, é segundo a ganância, segundo tanta vaidade que existe e tem terreno fértil nos nossos corações. Ser consagrado ao coração de Jesus implica nisso, rejeitar todas estas coisas, implica mudar esta mentalidade, implica pedir e lutar para que seja afastado de nós esse espírito mundano, este modo comprometido e corrompido de entender as coisas, porque em Cristo, verdadeira ciência e verdadeira sabedoria, está o verdadeiro modo de interpretar o mundo, está o verdadeiro modo de julgar todas as coisas, está o verdadeiro modo de compreender a nossa existência, compreender todas as situações que podem acontecer, que
podem surgir no nosso dia a dia. Por isso, a partir de hoje, queremos, como devotos, viver a nossa vida, a vida de Cristo. Queremos viver na nossa existência a existência do Senhor, para que em nós floresçam essas virtudes e de nós seja afastado esse espírito, que é um espírito que pensa diferente de Cristo. Ele que é a verdadeira sabedoria, ele que é a verdadeira ciência.